está no ar. Primeira semana de dezembro, as férias estão aí. É isso aí, pessoal, mas o povo aqui está tudo fazendo trabalho. Dia chuvoso, nebuloso, mas nós vamos acompanhar agora o nosso amanhecer pelo papo. Autor de Alice no País das Maravilhas. Nós encontramos várias curiosidades sobre ele e o gato que aparece no filme. E é isso que a gente vai te mostrar nessa reportagem. Olá! Eu sou o Gato de Cheshire, personagem do livro Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Esse livro e um outro chamado Através do Espelho são obras do escritor britânico Lewis Carroll. A personagem Alice é uma homenagem a uma garotinha de 7 anos chamada Alice Little. Mas Lewis Carroll não era o nome verdadeiro desse escritor. Na verdade, este foi um pseudônimo usado por Charles Dodgson, um professor de matemática. Olá, eu sou Charles Dodgson, também conhecido como Lewis Carroll. Quando escrevi os livros de Alice, eu usei a minha imaginação para criar personagens e situações inusitadas. Muitas dessas situações foram inspiradas em jogos de lógica que sempre foram a minha paixão. E hoje nós vamos falar sobre algumas dessas situações aparentemente malucas. Eu tenho 2 mensageiros. Ambos foram à cidade. Dê uma olhada na estrada e me diga se pode ver algum deles. Ninguém à vista. Ah, só queria ter esses olhos. Ser capaz de ver ninguém. O máximo que consigo ver com esta luz são pessoas reais. Estou vendo alguém agora, mas vem muito devagar. Majestade! Oh, meu mensageiro, diga-me, por favor. Por quem passou na estrada? Por ninguém. Correto. Essa senhorita o viu também. Nesse caso, é evidente que ninguém anda muito mais devagar que você. Faço o que eu posso. Tenho certeza de que ninguém anda muito mais depressa do que eu. Ah, mas se andasse, teria chegado aqui primeiro. Com licença. Este é um bom exemplo dos jogos de lógica, que sempre foram muito do meu agrado. Quando o rei fala para Alice que gostaria de ser capaz de ver ninguém, ou quando ele diz ao mensageiro que ninguém anda mais devagar do que ele, fica claro que o rei acha que ninguém é uma pessoa, ainda que não seja real. Esses diálogos podem parecer absurdos, mas eles ilustram uma importante discussão que nos levou a considerar o zero como um número. Houve um tempo em que a matemática era usada só para contar coisas ou objetos. O zero não existia simplesmente porque ele não era necessário. Mas com o passar dos séculos, a humanidade foi criando novas necessidades. O conceito de vazio, isto é, do zero como número, foi fundamental para a evolução dos conceitos matemáticos mais abrangentes. Depois disso, foi possível admitir que existem números negativos menores que zero. Futebol. Você que acompanha aí diariamente o seu clube sabe que é aquele pontinho que faz diferença no campeonato. Por isso, os meninos fizeram o show de humor e também a matemática no futebol. Matemática em toda parte. Um campo de futebol não é apenas o grande cenário para o esporte número 1 do Brasil. É também um rico contexto de referências geométricas e medidas. As dimensões de um campo seguem normas que lembram uma receita matemática. O campo do jogo é retangular. As duas linhas laterais devem ter entre 100 e 110 metros. As duas linhas de meta devem ter entre 64 e 75 metros.
As linhas terão no máximo 12 centímetros de espessura. Uma linha vai dividir o campo em duas metades. O centro do campo será marcado com um ponto, ao redor do qual se traçará um círculo com um raio de 9 metros e 15 centímetros. A área de meta é definida por duas linhas paralelas à linha de meta, a uma distância de 5,5 metros do poste do gol. As linhas laterais também terão comprimento de 5,5 metros. A área de pênalti é definida por outras duas linhas paralelas à linha de meta, a 16,5 metros das traves. E as laterais terão também um comprimento de 16,5 metros. O ponto penal será marcado a 11 metros de distância do gol, equidistante aos dois postes. No exterior de cada área de pênalti se traçará um semicírculo com um raio de 9 metros e 15 centímetros desde o ponto penal. A distância entre as duas traves de um gol é de 7 metros e 32 centímetros. A distância da borda inferior do travessão ao solo é de 2 metros e 40 centímetros. Com tudo isso bem marcado no gramado, o jogo é disputado num campo com as medidas oficiais. Matemática em toda parte. Agora é a hora do futebol, o pessoal ouvindo aqui nossas sinhazinhas. Agora não é mais. Eu vou começar com um assunto que já é um pouco antigo, mas o pessoal que está assistindo ele vai entender. Rian, o que você acha da troca? O que você acha do desempenho do Filipão como técnico na Copa do Mundo do ano passado? Eu acho que o Filipão não foi bem, ele não soube escalar os jogadores, não convocou os jogadores certos. É isso aí, minha opinião. Agora eu vou lá para a plateia. Vou perguntar para quem aqui? Eu vou perguntar para Keila, que ele é meu. Keila, o que você achou do gol do Neymar? Não assistiu? Ó, faz uma pergunta para qualquer um ali. Por que vocês acham que o Palmeiras vai ganhar ao invés do Santos? Eles tá em casa, com torcida, bom apoio. O que você acha, Nilo? É outra coisa. Isso aí, outro toque de bola. E você acha? O Santos não vai ter espaço. A torcida tá mal. Só que você tem que lembrar que todo mundo falou que o Santos ia perder pro São Paulo e eles fizeram tudo. E você sim, também tem que lembrar que o Palmeiras. Mano, o Santos não é acostumado com lá. Santos sabe que o Corinthians em casa, hein? Sabe que o São Paulo em casa, hein? Posso falar? Vocês estão falando de carnaval. Mano, o Palmeiras está em casa, tem o apoio da torcida, vai pra cima. E na vida ele jogou pelo São Paulo. Ele jogou inteligentemente, porque queria o empate. Tá bom, pessoal. Vai jogar pela vitória. Eu acho que o contra-ataque do Santos Vamos fazer um encerramento. Vamos fazer um encerramento. E se eles querem ir pra cima, vai tomar gol. Nós temos estourou, pessoal. Ô, Ricardo, faz esse encerramento aí. Faz o povo de casa aí. E aí, galera, ano novo, vamos curtir Natal, tamo junto, acabou o Jornal do Papo amanhã, é nóis! Falou, galera! Gravidez na adolescência. Um dos assuntos mais polêmicos nos últimos tempos. Cada vez mais, as mulheres engravidam mais cedo, por causa de responsabilidade e também porque não têm acesso à informação. Confira essa reportagem. Partos de 10 a 19 anos ocorrem pouco mais de 500 mil vezes no ano aqui no Brasil. Os estados com maiores incidências são o Nordeste e o Sudeste. Partos de adolescentes com 10 a 14 anos ocorrem um pouco mais de 26 mil vezes ao ano. Os estados que registram maiores incidências por região de gravidez na adolescência, no Norte, Pará e Amazonas são campeões, com 38 e 16 mil respectivamente. No Nordeste, Bahia e Pernambuco aparecem com 48 mil e 29 mil respectivamente. No Sudeste, São Paulo com 80 mil e Minas Gerais com 44 são um dos que lideram o ranking no país. No Sul, Paraná com 25 mil e Rio Grande do Sul com 20 mil também tem grande incidência. No Centro-Oeste, pouco mais de 13 mil em Goiás e de 10 mil no Mato Grosso do Sul. Nós pegamos um gráfico dos motivos atribuídos para o aumento da gravidez na adolescência.
pegamos as escolas privadas e as escolas públicas. Os que são responsáveis, cerca de 60% na escola pública e na escola privada. Os que acham que isso não vai acontecer com eles, um pouco mais de 60% na escola privada e um pouco menos de 60% na escola pública. Os que não usam a devida proteção, cerca de 70% na escola privada e pouco mais de 60% na escola pública. Os que não planejam a transa, pouco mais de 40% na escola privada e pouco mais de 50% na escola pública. Os que querem prender o seu namorado, cerca de 30% na escola pública e cerca de 20% na escola privada. Dos que querem ter filhos, pouco mais de 10% na escola pública e pouco menos de 10% na escola privada. Os que não têm acesso a esse tipo de informação, pouco mais de 30% na escola pública e pouco menos de... Não, desculpe, pouco mais de 30% na escola privada e pouco menos de 20% na escola pública. Para a gente ver que não é o dinheiro um dos motivos atribuídos. Professora Camila, de matemática, e é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela